noção geral, porque ele está fazendo um resumo, mas notem que ele não circunscreve os espíritos. Passo para o José. Bom, item 6, né, do nosso texto aqui, e como o Michel bem comentou, Kardec está deixando muito claro que os espíritos, eles não ficam restritos a um lugar sem acesso a outro, né? Esse aqui é o problema. Os espíritos, eles povoam o espaço, povoam o universo, como Kardec está deixando bem claro. Então, quando a gente se depara com essas, como o Alcides está comentando aqui nessas colônias, quando a gente se depara com essas obras que tratam desse tipo de coisa, colônias espirituais, tal colônia estaria localizada em cima de tal cidade, em cima do Rio de Janeiro, em cima de não sei aonde. E a gente pega essas obras e a gente vê, como é o caso do nosso lar, né? A gente vê que eles colocam a cidade espiritual a imagem e semelhança da cidade material, das nossas cidades aqui na Terra, com muros, com cercas, com portões, com vigias, guardas vigiando, como se o espírito ele não pudesse ultrapassar a matéria. Kardec deixa muito claro isso no texto, principalmente no texto Quadro da Vida Espírita, né? Esse texto, ele deveria ser falado e divulgado e estudado no Brasil inteiro. Quadro da Vida Espírita. 1858, não me lembro agora o mês exato. Mas Kardec deixa claro que o espírito, ele atravessa a matéria, não faz nenhum sentido você colocar parede, muro, muralha, nem nada do tipo. Nem para espírito imperfeito. Não existe essa diferenciação do espírito imperfeito para o superior, que o superior teria capacidade e o imperfeito não. Isso não faz sentido. E não faz sentido porque o perispírito não tem órgãos. Nós já comentamos aqui. Quando você coloca órgãos no perispírito, você dá origem a uma série de erros, um em seguida do outro. Para poder ter uma certa coerência, você precisa, depois dos órgãos, colocar um teto para não cair água, não cair chuva na cabeça do perispiritual. Você precisa de alimento, enfim, toda aquela estrutura que a gente conhece. Então, Kardec está deixando muito claro que os espíritos povoam o espaço. Eles constituem o mundo invisível que nos rodeia. A gente não para pensar o quão importante é isso. Por quê? Um dos pontos fundamentais do Espiritismo é que traz a consolação para o coração das pessoas é exatamente o fato de que nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos, com os nossos familiares que já morreram, porque eles estão próximos de nós, eles estão ao nosso lado. Eles não estão em outro lugar inacessível, fechados em muros que não podem nos acessar. Eles estão ao nosso lado. E pela mediunidade nós podemos conversar com eles. Então, quando um livro, um autor, cria um sistema e coloca os espíritos distantes de nós, vivendo em cidades com muros, e que esses espíritos precisam pedir autorização do chefe da colônia para vir até o planeta Terra visitar os entes queridos encarnados que ainda estão aqui. Muitas vezes esses pedidos são negados nas obras e no nosso lar. Isso aí a gente vê o tempo todo. Esse pedido é negado de forma ainda bastante grosseira. É uma coisa que não faz nenhum sentido. Se a gente aceita esse sistema, a gente perde uma das principais consolações do Espiritismo,
um dos pontos fundamentais do espiritismo, que é exatamente o contato natural com os nossos entes queridos. Então, é uma coisa que parece simples, mas é muito, muito grave. O nosso amigo Lauro está lembrando o texto aqui, né? Abril de 59, Quadro da Vida Espírita, que é um texto fantástico. Então é isso, os espíritos, eles nos rodeiam. Kardec usa essa expressão no céu e inferno, né? Os espíritos estão se acotovelando conosco. Quer dizer, estão entre nós, não estão em outro lugar inacessível, né? E estamos sem cessar em contato. A gente vê que essas duas questões dos órgãos no perispírito, as colônias e a questão da mediunidade, de você barrar a comunicação dos homens com os espíritos, ela está toda interligada, né? E, lamentavelmente, esses espíritos das obras do Chico Xavier, eles foram exatamente nesse ponto, amarraram essas questões e deram um entendimento próprio deles, muito diferente de Kardec, e que solapa o espiritismo por baixo, né? Pela base. Isso que algumas pessoas não percebem. Mas esse item deixa muito claro isso que a gente vem comentando, né? Perfeito, né? Como os amigos disseram, já nesse item, né, bem curtinho, já contraria a cosmovisão do movimento espírita brasileiro, né? Porque, na verdade, a divisão entre mundo físico e mundo espiritual é didática, né? É o mesmo mundo, só que nós não vemos, né? Só quem os médiuns podem ver. É a mesma coisa com, por exemplo, os micro-organismos. Antes da descoberta, Kardec faz essa analogia, né? Antes da descoberta do microscópio, a gente não sabia dos micro-organismos, mas eles estavam lá, né? É o mesmo mundo, só a gente não vê. Mas os nossos familiares, entes queridos que se foram, estão ao nosso lado. Então isso é uma visão muito mais consoladora, não é, do que uma visão de um mundo espiritual distante, né? Nossos parentes distantes de nós, presos em algum inferno ou em algum céu distante, né? Eles estão aqui o mundo espiritual aqui ao nosso lado, né? E em todo o espaço, né? O espírito percorre os espaços, né? Não só o espaço sideral, mas eles ficam ao redor dos mundos, né? Eles percorrem os espaços e o mundo espiritual está em todo lugar. Não existe um local específico onde fica o mundo espiritual ou um local específico para determinadas penas e gozos, né? Aqui é o Vale dos Suicidas. Aqui é o Vale dos Tatuados. Lá é Umbral. Não existe isso, né? Você pode ter espíritos que formam agrupamentos, mas esses agrupamentos eles podem ser formados em diversos locais. Não há um local fixo para isso. E eles estão aqui ao nosso redor, né? E justamente não há um local fixo para as penas, porque a pena ela não depende do local, mas sim do estado íntimo, né? Então é um céu e um inferno íntimo, vamos dizer assim. Porque se dependesse do local, seria como aqui na Terra, né? Aqui na Terra a gente vê pessoas boas sofrendo. Por quê? Porque ela está submetida a um corpo físico, a um local, né? No mundo espiritual isso não acontece, porque é o estado íntimo que vai determinar, né? Então independe do local, né? A mesma coisa o sofrimento, para onde for, né, vai levar o sofrimento. No céu e inferno, Kardec faz uma analogia com uma ópera. Às vezes você tem lá dois espíritos que estão no mesmo local e sentem coisas completamente diferentes, né? Como você está num concerto, né? E você tem duas pessoas ali, uma com o ouvido mais aguçado, a outra com o ouvido menos aguçado, tocando Mozart, por exemplo, e uma vai estar experimentando uma coisa belíssima e a outra não vai estar sentindo nada. Então, a sensação não é o local, sim um estado íntimo. Veja como isso é uma visão muito mais sofisticada de um mundo espiritual do que a visão clássica que o movimento espírita brasileiro reproduziu de céu e inferno, de local, de castigo, né? Enfim, prisões no umbral, qualquer coisa desse tipo.
Aqui a gente tem a Ana.